Vamos lá, galera. Agora vamos para as atividades da semana 3 e 4 do segundo ano do PET. Ó, aqui, ó, vou voltar aqui nas atividades. Cadê? Tá aqui. Vou começar aqui, ó. Atividades. Então, na atividade 1, ele fala o seguinte: quais são os três corpos celestes do sistema solar envolvidos em um eclipse solar? Gente, eclipse solar, você olha para o Sol e não vê o Sol porque alguém entra na frente. Quem entra na frente? A Lua. Então, quais são os três corpos celestes? O Sol, a Lua e o planeta Terra. Letra B. Desses três corpos, qual faz o papel do anteparo e de fonte luminosa e o papel de obstáculo? Vamos ver, olha só. Quando eu falo de um eclipse solar, é nessa situação aqui, ó. Então a Terra é o anteparo, a Lua é o obstáculo e o Sol é a fonte de luz. Tá bom? Então no eclipse solar é isso que acontece. Qual a propriedade da luz que possibilita que ocorra o eclipse solar e o lunar? Gente, quando a gente fala propriedade da luz, eu entendo que ele está perguntando quais são os princípios da óptica geométrica, né? Então, o que permite com que uma propriedade da luz que exista o eclipse solar e o lunar é o que a gente diz que, primeiro, né, a gente poderia afirmar que corpos opacos, né, eles não transmitem, né, ele não tem a refração no corpo opaco, vamos dizer assim, então a luz não atravessa o corpo. Então, quando a Lua está na frente do Sol, o que acontece? A luz bate na Lua e não atravessa, então, consequentemente, eu não consigo enxergar o Sol. Outro princípio que a gente poderia associar aí também é o princípio da propagação retilínea da luz. Porque olha só no meu desenho aqui do lado, ó, se a luz fizesse curvas, ela iria vir entrar aqui dentro. Ó. Aí ela não faz curva, ela se propaga em linha reta. Então o que eu entendo nessa questão aí que poderia se responder devido ao princípio de propagação retilínea da luz, né, que é o que possibilita o eclipse tanto solar quanto lunar. E aí a propriedade da luz que possibilita é justamente o fato que ela não entra, né, em corpos opacos. E a Lua e o planeta Terra são corpos opacos, tá bom? Aí depois ele pede para representar, ele pede três desenhos, ele pede para representar o eclipse solar, tá bom? Gente, você pode ver aqui em cima o eclipse solar, ó. O eclipse solar tá aqui. Mas eu desenhei aqui também do lado o eclipse solar, ó, né? Ele pede para desenhar o eclipse solar identificando o anteparo, fonte luminosa e obstáculo. Ó, fonte luminosa está aqui, isso aqui é o Sol. Essa é a fonte. Aqui é a Lua, é o obstáculo. E aqui é o planeta Terra, que é o anteparo. Anteparo é onde você projeta, tá? Onde você projeta ali a sombra projetada, enfim. E observem que o eclipse solar total está acontecendo aqui, ó, nessa região do meio onde não chega luz. Porque olha só, quando eu pego um raio de luz daqui e projeto ele, passo ele aqui bem perto aqui, ó, bem perto. E pego um daqui e passo aqui bem perto. Ou seja, daqui para cá chega luz. Daqui para cá chega luz. Nessa região aqui, ó, deixa eu tirar aqui. Nessa regiãozinha aqui que eu fiz um zigue-zague, ó, chega uma penumbra projetada. E a umbra, ó, propriamente dita, que é o eclipse, está aqui no meio. Tá bom? Depois ele pede o eclipse lunar parcial e o eclipse lunar total. Da mesma forma, a gente tem aqui em cima, ó, olha o eclipse lunar parcial, a Lua está só uma parte aqui, e o eclipse lunar total. Então, no meu desenho, ó, quando a Lua, né, deixa eu fazer aqui a outra parte, né, deixa eu fazer aqui a outra projeção, que é quando esse cara projeta aqui, vamos fazer assim, ó, bem rapidinho aqui, e esse aqui também, ó. Ou seja, quando a Lua, eu desenhei a Lua de azul, quando a Lua está aqui no meio, é o total. Quando ela está uma parte na penumbra e uma parte na umbra, é parcial, tá bom? Por isso que ele recebe esse nome. Então, quando eu tenho o eclipse parcial, fica assim, ó. Tá vendo aqui? Parcial. O eclipse total, você não vê nada, tá bom? Obviamente, quando eu falo você não vê nada, isso eu estou querendo dizer que você está nessa região, né? Na região
aonde tem a sombra projetada, tá bom? Nessa parte aqui, né, quando você está aqui no planeta Terra, você olha daqui, ó, daqui para cá, beleza? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para as questões. Obviamente, a letra E e a letra F eu respondi aqui, né? A parcial é quando tem metade e a total quando está aqui. Lembrando que nesta situação, o Sol continua sendo a fonte, agora o objeto passa a ser a Terra. Aqui é o objeto, ó. Aqui é o objeto. E o anteparo? O anteparo é onde eu projeto, que passa a ser a Lua. Aqui é a Lua. Beleza? Vamos lá então para a questão 2. Questão 2, galera. Na questão 2, o que ele fala? Um feixe de raios luminosos paralelos incide sobre uma superfície opaca, que não foi polida, como representado na figura seguinte. Está vendo que ela está toda irregular, como se fosse o isopor que continua aqui e me iluminando. Vamos lá, para quem assistiu o vídeo de conteúdo entende o que eu estou dizendo. Se você não assistiu, coloca lá que cara, você vai ver que maneiro. Vamos lá, então VOF. Se a superfície metálica do feixe, o feixe refletido será constituído de raios paralelos? Falso, né, galera? Falso. Por quê? Isso aqui pode ser metálico, mas como ela está toda irregular, não vão ser paralelos. Na segunda, a difusão ocorre devido à passagem de luz de um meio para outro? Não, também não. A difusão é a reflexão difusa, né? Que é o caso do isopor, que está aqui também. Volta no vídeo de conteúdo que você vai entender a piada. Na questão 3, a brincadeira, né, na verdade. Questão 3. Já que a superfície não foi polida, os raios refletidos não serão paralelos. É verdadeiro. Como ela não foi polida, né? Se ela fosse polida, bem polida, né? Os raios refletidos seriam paralelos. Essa aqui, a difusão da luz ocorre pela reflexão da luz em uma superfície irregular. Exatamente, ela reflete em superfícies irregulares. Aqui, a reflexão seria especular se a superfície fosse muito lisa e polida. Gente, uma reflexão especular é uma reflexão perfeita, onde os raios paralelos voltam paralelos. Então, se ela fosse muito lisa e polida, sim, seria uma reflexão especular, né? Uma reflexão ali. E aqui, pode ocorrer reflexão mesmo se a superfície for opaca? Sim, pode. Né? Eu dei o exemplo do isopor, que é opaco. O isopor, ele é uma superfície opaca e reflete, mesmo? Então, vamos agora para a questão D. Perdão, na atividade 3. Atividade 3 aqui agora. Ó. Na atividade 3, vamos lá. Para fazer a atividade 3, gente, eu vou apagar aqui do lado aqui, ó. Vou apagar aqui. Vou apagar essa linhazinha que eu fiz aqui também para dividir o quadro para ficar legal, tá bom? Então vamos lá. Para fazer essa atividade 3, o que ele fala? Um jardineiro colhe uma flor no seu talo e as folhas e coloca sobre um pano branco. Sob a luz branca do sol, ele observa que as pétalas da flor são vermelhas, que as folhas são verdes. Então olha só, gente, ele tem um pano branco, eu escrevi de azul ali, mas é branco, né? Ele tem as pétalas da flor da cor vermelha, né? E ele tem aqui a folhazinha verde, o caule da cor verde. Exatamente isso aí que acontece, tá bom? Ou seja, quando bateu a luz do sol, que é branca, refletiu vermelho, refletiu verde e refletiu branco. Então, eu vou escrever aqui, ó, verde e aqui vermelho. Sugiro que você, todo exercício de cores, gente, faz isso que eu estou fazendo aqui que vai te ajudar. Ó, vermelho. O que eu estou escrevendo aqui, gente? Eu estou escrevendo a cor que o objeto reflete. Ela só reflete verde, só reflete vermelho e esse aqui reflete branco. Se ele reflete branco, então eu vou escrever aqui embaixo, para me ajudar. Vou escrever aqui, ó, tudo. Então, branco são todas as cores. Vamos lá, então. Aí ele pergunta: para cada caso a seguir, indique qual a cor das pétalas, das folhas e do pano observada pelo jardineiro ao usar umas lâmpadas. Primeiro, que emitem luz branca. Então, vamos colocar aqui letra A, né? Letra A. Aí eu vou escrever assim, ó. Tem a
o pano, a pétala e a folha. Vou fazer assim, ó. Pano, pétala e folha. Aí tem letra A, depois letra B, depois letra C, e assim vai. Ele falou que emitiu uma luz branca. Se ele emitir uma luz branca, aqui vou fazer a letra A primeiro. Se ele emitir uma luz branca na letra A, qual cor que ele vai ver os objetos? Então, peraí, na letra A foi uma luz branca. O pano permanece branco, porque devolve tudo. A pétala fica verde. Perdão, a pétala fica vermelha, né? A pétala é a parte de cima, estou confundindo aqui. A pétala fica vermelha. E a folha fica verde. Aí, fizemos a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, gente, ele fala o seguinte. Lá dentro a lâmpada só emite luz vermelha. Prestem atenção, galera. Se chega vermelha aqui, ó, chega vermelha aqui, primeiro, o pano devolve tudo. Se chega vermelho, ele vai devolver o quê? Vermelho. Porque o pano devolve tudo. A pétala devolve vermelho. Se ela devolve vermelho, ela devolve o vermelho. Agora, a folha só devolve verde. Se você jogou vermelho, o que ele faz com o vermelho? Absorve. Então você vai ver o que aqui? Preto. Agora vamos para a letra C. Na letra C, emite apenas luz verde. Ou seja, se chega verde no pano branco, você vai ver verde. Se chega verde na pétala, você vai ver preto. E se chega verde no verde, ele devolve verde. Você vai ver verde. Tá bom? Entenderam aí, gente? Ó, isso aqui é pano, pano, pano. Aqui pétala, pétala, pétala. E aqui folha, folha, folha. Tá bom? Aí, ó, como o espaço vai ficar pequeno ali, ó, a letra D, eu vou fazer aqui embaixo. Vou fazer de novo, ó. Pano, pétala e folha. Letra D. Na letra D, ele emite apenas a luz azul. Então, peraí. Se ele emite azul, o pano devolve tudo. Se ele devolve tudo, o pano vai ficar azul. A pétala devolve vermelho. Se ela só devolve vermelho e a luz é azul, a pétala vai ficar preta. E a folha? Se você joga azul, a folha só devolve verde. Então vai absorver o azul e vai te devolver, você vai ver um preto. Tá bom? Cor preta. Ou seja, você tem que olhar a cor que reflete no objeto. Entenderam aí, né? Maravilha, questão interessante e ajuda bastante a entender. Tá bom? Vou tampar aqui só porque ficou um reflexozinho ali na letra D aqui embaixo na folha. Tampar aqui o reflexozinho da luz. O reflexo na superfície polida. Ó, tá vendo aí, né? Então vamos lá. Vamos agora então para a questão 4. Vamos lá, galera. Agora questão 4. Na questão 4, ó, vou colocar aqui questão 4 e vamos ler. Questão 4 fala o seguinte. Uma fonte luminosa projeta luz sobre paredes de uma sala e um pilar intercepta parte dessa luz e observa-se a penumbra projetada em uma das paredes. Por que tal fato ocorre? Por que não observa-se uma umbra? Gente, primeiro, se tem penumbra projetada, é uma fonte extensa, tá? E nós vimos até na formação do eclipse que a fonte extensa ela pode gerar penumbra e gerar umbra, né? Projetadas. Entretanto, nessa situação, ocorreu um fato que é o seguinte, olha só.
eu tenho a fonte de luz aqui. Eu tenho duas possibilidades. Uma das possibilidades é a pilastra estava aqui, ó. A pilastra estava aqui. E a parede estava aqui, ó. Nessa possibilidade, nesse desenho que eu vou fazer, olha só o que acontece. Eu vou desenhar os raios das pontas, ó. Desenho dessa ponta. E vou desenhar dessa outra ponta aqui, ó. Vou desenhar dessa ponta. E vou desenhar dessa ponta aqui. Olha só. Se a luz e a pilastra estivessem nessa configuração, eu teria aqui uma penumbra. E aqui eu teria uma penumbra projetada, né? E aqui eu teria uma sombra projetada. Porque aqui, ó, não chega luz alguma. Mas no exercício ele fala o seguinte, que só viu a penumbra. Só viu a penumbra. O que pode ter acontecido? Vamos desenhar aqui então uma segunda situação. Tem uma paredezinha, a parede está aqui, meu objeto está aqui. Vou desenhar até uma pilastra um pouquinho menorzinha aqui. Uma pilastrinha aqui, ó. Tá bom? Só que agora, olha minha fonte de luz. Olha minha fonte de luz aqui, ó. Quando eu vou desenhar os raios, olha só, quando eu for desenhar os raios aqui, ó. Vou desenhar esse raio aqui. Vou desenhar esse raio aqui. Olha só o que vai acontecer, galera. E depois, esse outro raio, ele iria lá para cima. Eu vou fazer o comecinho dele aqui, ó. Lá para cima. E aqui iria vir um outro raio. Aqui para baixo. Né? Seria algo mais ou menos assim. Que vai fazer uma penumbra aqui. E aqui, ó, essa região iria fazer uma penumbra aqui, né? Mas se você observar, ó, nessa região não faz sombra. Por quê? Porque chega luz daqui e chega luz daqui. Ou seja, quando eu tenho uma fonte extensa que ao aproximar aqui, ó, do meu obstáculo, e as dimensões dele em relação ao obstáculo permite que isso aconteça, eu não tenho a sombra projetada, eu só vou ter a penumbra projetada. Então é uma relação de tamanho da fonte extensa em relação ao obstáculo e de proximidade da fonte com o obstáculo. Aí acontece isso. Acontece o fato de ter somente a penumbra na região, não é mesmo? Observem aqui nessa seguinte situação, né? Outra coisa que poderia ter acontecido aqui, ó, além dessa situação, quando eu coloco a mão na frente da fonte de luz, aqui, ó, na frente da fonte de luz, eu fiz uma penumbra. Fiz uma penumbra aqui, eu não fiz uma sombra. Por quê? Paredes, aqui, ó, as paredes, elas também refletem. E eu tenho outras fontes de luz também, entende? Então, assim, depende muito do contexto onde ele estava. Quando ele fala que ele tem uma fonte de luz sobre a parede da sala, né, e um pilar intercepta, ele está falando que ele está dentro de uma sala. Se ele está falando dentro de uma sala, ele tem uma luz que bate aqui na parede aqui do lado, ou nessa parede aqui, e vem em mim também, entende? Então tem esse processo de reflexão também. A luz aqui, ela não poderia ter nada e só o objeto e o anteparo para a gente poder fazer uma análise. Se fosse só a luz, o objeto e o anteparo, seria essa condição que eu fiz. Como é uma sala aí nessa situação, pode ter reflexão dos lados, pode ter reflexão do teto, né? E diversas formas, tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho uma luz aqui na frente, eu tenho uma luz ali em cima. Se eu tampo essa luz, ó, vou tampar a luz aqui, ó, vou tampar, ó lá, eu fiz uma penumbra, porque eu tenho luz ali de cima.
Mas eu também, essa luz aqui de trás bate na parede e vem até o meu rosto aqui. Ou seja, o contexto aí precisaria ser um pouco mais explicado, às vezes colocar um desenho na questão para ficar mais interessante, ficar melhor aí, para poder esclarecer para vocês. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a questão 5 agora. Vamos lá, galera. Então, ó, agora vamos fechar aqui a questão 5. Questão 5 em cima. Na questão 5, ele tem duas fontes de luz, um disco, né, um disquinho, que é um objeto, e o anteparo aqui na parede, tá? Essas duas fontes são fontes pontuais. Fontes pontuais geram sombra, né? E aí ele pede o seguinte: em qual das opções a seguir é mais bem representada a figura efetivamente que se observa no anteparo? Nas opções, as partes densas, né, com listras bem densas, correspondem a regiões umbra. E as espaçamentos listradas correspondem a regiões de penumbra. E sem as listras é iluminado, né? Então, veja bem, ele tem essa opção aqui, que ele só ficou um pouco ruim, né, de ver aqui, porque aqui eu não sei se é muito denso ou se é pouco denso. Enfim, vamos lá, vamos tentar descobrir pela característica das imagens. Olha só, primeiro, vamos pensar uma situação de vistas. O que é vistas, gente? Presta atenção nesse desenho que eu vou fazer aqui, ó. Quando você olha uma casa de frente, eu vou desenhar uma casa de frente aqui, ó. Você muitas vezes vai ver isso daqui, ó, a portinha aqui, ó, casa de frente. Então essa vista a gente chama de frontal. Quando você olha a casa de lado, você vê a casa mais ou menos assim, ó. Essa vista é a vista que a gente chama de lateral. Aqui é a vista frontal. E quando você olha por cima, você vai ver o telhadinho assim por cima, ó. Essa é a vista que a gente chama de vista, aqui é o telhado do lado direito, o telhado do lado esquerdo. É a vista que a gente chama de vista superior. Superior. Tá bom? A vista superior, frontal e lateral. Nesse desenho, quando a gente faz o desenho desse jeito aqui, ó, quando eu olho, né, o disco na frente, duas fontes aqui, ó, eu tô vendo uma vista aqui, vamos pensar aqui, ó, uma vista frontal. Eu tenho uma luz de cima, uma luz de baixo e um objeto no meio. Então eu tô olhando aqui, ó, uma vista lateral. Então quando eu olhar de frente, quando olhar aqui dessa posição aqui, ó, o que acontece? Vou desenhar ali aquele desenho vou redesenhar ele ali, ó, vou ter uma fonte aqui e o objeto aqui. Não é mesmo? Tá desse jeito ali, o disco tá aqui. Então quando você olha daqui, eu vou chamar de vista frontal. Quando você olha aqui de cima, eu vou chamar de vista lateral. Então nós estamos olhando o desenho pela vista lateral, tá bom? Vamos imaginar que nós olhamos pela vista frontal. A gente iria enxergar mais ou menos assim, ó. Aqui está o disco. Aqui está o disco, ou seja, esse disco ali, ó, deixa eu puxar aqui a setinha de outra cor, vou puxar de roxinho aqui, ó. Esse disco tá aqui, ó, tá bom? Esse disco tá ali, só que agora eu virei ele de frente. Então, vou apagar ele aqui. Agora essas duas lâmpadas, tá? Essas duas lâmpadazinhas, ó, eu vou desenhar elas de outra cor aqui, ó. Inclusive no desenho original, essa vista aqui era a minha vista lateral. Olha as duas lâmpadas aqui agora, ó. Olha as duas lâmpadas aqui. Estão vendo? São duas vistas diferentes, gente, ó. Duas vistas diferentes. Essa aqui é a lateral e essa aqui é a frontal. O que acontece? Essa luz de baixo projetou no anteparo uma sombra ali em cima. E essa daqui projetou no anteparo uma sombra aqui embaixo. Entretanto, essa lâmpada de baixo ilumina um pouco aqui. E essa lâmpada ilumina um pouco aqui. Então, o que vai acontecer? Olha só. O que vai acontecer? Vai ter uma região aqui embaixo de penumbra. E vai ter uma região ali em cima
de penumbra também. E se a gente observar, olha só, eu vou usar um recurso aqui, vou usar uma ferramenta aqui, uma linha. Aqui, uma linha. Deixa eu pegar aqui, isso. Olha só, vou fazer uma linha reta daqui até aqui. Então aquela fonte ilumina todo esse quadrinho. E essa fonte aqui de baixo, ó, ilumina todo aqui, ó, tudo isso daqui. Então o que que acontece? Eu vou ter dois discos de penumbra. Aqui chega luz, seria sombra se fosse somente uma fonte, mas vai ser uma penumbra. Por que uma penumbra? Porque essa luz, quando faria a sombra aqui embaixo, tem essa luz de baixo fazendo a penumbra. Então eu vou ver dois círculos de penumbra. Vamos ver se esses círculos se tocam? Eles não se tocam, olha por quê aqui, ó. Aqui eu tenho uma região que chega luz daqui. Espera aí. Vou fazer em linha reta para ficar legal. Aqui eu tenho uma região onde chega luz da fonte de baixo e chega luz da fonte de cima. Então, essa região aqui no meio, ó, tem luz. Tem luz. Ou seja, eu vou ver duas bolinhas, uma em cima e uma embaixo, separada por um intervalo no meio. Então, se eu vou ver duas bolinhas, uma em cima e uma embaixo, separadas por uma bolinha no meio, a região que melhor representa é a letra A. Tá bom? Então, resposta aqui na minha opinião, letra A. Duas bolinhas, uma em cima e uma embaixo, separadas por um intervalo no meio. Ok? Então, galera, essa é a atividade da semana 3 e 4 de Física para o segundo ano. Um grande abraço. Logo, logo que sair os próximos conceitos, tudo, eu vou colocar um link no vídeo aqui. E vou começar a produzir aquele conteúdo que eu prometi para vocês de Física do ensino médio como um todo. Valeu, galera. Um grande abraço. Fica com Deus. Até a próxima.